Canal Cátedra Católica Santa Liturgia Tradicional Católica, 16 de março de 2026. Introito: ó Deus, pelo vosso nome salvai-me e livrai-me com o vosso poder. Ó Deus, ouvi-me a minha oração, abri os vossos olhos, ouvidos, as orações dos meus lábios. Porquanto os estrangeiros levantam-se contra mim e homens violentos querem tirar-me a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola dos Reis, do Livro dos Reis. Naqueles dias vieram duas mulheres pecadoras e apresentaram-se diante do rei Salomão. Uma delas disse-lhe: Meu senhor, atendei-me. Eu e esta mulher morávamos na mesma casa. Eu dei à luz a uma criança, estando com ela no mesmo aposento. Passado 3 dias, essa mulher deu também à luz uma outra criança. Nós habitávamos juntas. Nenhum estranho havia em casa. Ora, o filho desta mulher morreu de noite, pois ela, quando dormia, sufocou. Então ela, no meio da noite, levantando-se sem ruído, tirou o meu filho do meu lado, enquanto esta vossa serva dormia, e colocou-o ao lado dela, pondo ao meu lado o seu filho que estava morto. Quando de manhã me levantei para dar leite ao meu filho, encontrei-o morto. Porém, olhando-o com atenção, e sendo mais de dia, já reconheci que não era aquele o que eu gerara. Depois disto, disse à mulher: Não é assim como dizes, o teu filho é que morreu. Este que está vivo é o meu. E a outra replicava: Mentis, pois o meu filho vive, o teu é que morreu. E assim disputavam ante o rei. Então disse este: Uma diz: O meu filho vive e o teu morreu. E a outra responde: Não, o teu filho é que morreu, o meu vive. E o rei acrescentou: Trazei-me uma espada. Logo que levaram a espada, disse o rei: Cortai a criança viva em 2 partes e entregai metade a cada uma das mulheres. Então aquela cujo filho estava vivo disse ao rei, pois ela sentiu no seu íntimo mover-se de dor pelo filho: Senhor, peço-te que dês a esta o menino vivo, para que não o matem. Pelo contrário, a outra dizia: Não seja a criança para mim, nem para ti, mas sejas dividida. Então o rei disse: Entregai à primeira o menino vivo, e não seja morto, porque esta é a sua mãe. E todo o povo de Israel admirou-se à sentença que o rei proferiu, e o temeram, vendo que a sabedoria do Senhor o inspirava para fazer justiça. Graças a Deus. Salmo 30. Sede, ó Deus, meu protetor, sede o refúgio onde eu encontre a salvação. Ó Deus, esperei em vós, que eu não seja, pois sempre confundido, Senhor. Senhor, não nos castigueis consoante merecemos pelos pecados que praticamos, nem nos julgueis segundo as nossas iniquidades. Salmo 78, 8, 9. Esquecei-vos, Senhor, das nossas iniquidades, passa-das, apressai-vos, em revestir-nos com as vossas misericórdias, pois grande é a nossa miséria. Auxiliai-nos, ó Deus, nosso Salvador, e pela glória do vosso nome livrai-nos, Senhor, e perdoai os nossos pecados por causa do vosso nome. Sequência do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e entrou no templo, onde encontrou negociantes de bois e ovelhas e de pombas, e ainda os cambistas de dinheiro, que estavam abancados. Logo fez um chicote com cordas, expulsando do templo todos os negociantes e cambistas de dinheiro, como as ovelhas e bois, atirando ao chão, com o dinheiro e as mesas que lá estavam, e dizendo aos que vendiam as pombas: Tirai isto daqui, e não torneis a casa de meu pai em casa de negócio. Então lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da vossa casa me devora. E os judeus disseram-lhe: Que sinal nos mostras para procederes assim? Jesus disse-lhes: Destruí este templo, que em 3 dias o reedificarei. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi este templo edificado, e tu em 3 dias queres levantá-lo?
Porém, ele falava do templo do seu corpo, e quando ressuscitou dos mortos, recordaram os discípulos o que ele havia dito e acreditaram na Escritura e nas palavras que ele dissera. Estando Jesus em Jerusalém no dia da festa da Páscoa, muitos, vendo os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Porém, Jesus não se fiava neles, porque os conhecia a todos e não necessitava de que ninguém lhe desse testemunho de qualquer homem, pois sabia bem o que havia no íntimo de cada um. Louvores a vós, ó Cristo, que pelas palavras do Evangelho nos sejam perdoados os nossos pecados. Credo. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, facitorem in cieli et terrem, visibilium omni et invisibilium, et in unum Domino Iesu Christum, Filio Dei unigenitum et ex Patre nato ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deo verum de Deo verum, genito non facto consubstantialem Patre, peque omnia facta sunt, qui propter nos omnis et propter nostram salute descende de celes. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homum facto est. Crucifixius etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrectia tertiae die, secundum Scripturas, et ascendet in celum, sere ad dextram Dei Patres et in terram, venturus est cum gloria iudicare in vivos et in mortos, cujios regnius no erit finis. Et in Spiritus Sancto, Dominum et vivificantem, qui ex Patrem filioque procedete, qui cum Patre et Filium simul adoraton et conglorificaton, qui loctus est pre prophetes. Et unam, sancta, catholicam et apostolicam ecclesiam, conficio unum baptismo in remissionem peccatorum, et expectro resurrectionem mortuorum, et vita ventura in saecula. Amém. Aclamai Deus, ó habitantes de toda a terra, obedecei ao Senhor com alegria. Vinde diante dele com júbilo, pois o Senhor é Deus. Prefácio da Quaresma. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar dar-vos graças, em todos os lugares e sempre, Senhor Santo, Pai onipotente e eterno Deus, pois vós, pelo jejum natural, reprimis os vícios, elevais o espírito e concedei-nos a virtude e o prêmio por Cristo nosso Senhor, pelo qual os anjos louvam a vossa majestade, as dominações a adoram e as potestades trêmulas a reverenciam, e os céus e as virtudes dos céus e os bem-aventurados serafins se associam em comum louvor. Dignai-vos permitir, Senhor, que as nossas vozes suplicantes se unam a deles, dizendo: Sancto, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenit sunt cieli et terrae gloriam tua, hosannas in excelsis, benedictus qui venite in nomine Domini, hosanna in excelsis. Senhor, purificai-me dos meus delitos ocultos e livrai-me dos delitos alheios.